Bom, pessoal, e aí, continuando, né, o último vídeo, a gente vai finalizar aqui a aplicação do método de Range-Kutta para simular a máquina de indução trifásica. Né? Tínhamos feito aqui o cálculo da segunda estimativa das correntes de estator e rotor da máquina, né, dentro do laço onde a gente está usando as equações do modelo que a gente desenvolveu. Como o método de Range-Kutta de quarta ordem preconiza, a gente tem que fazer 4 estimativas de correntes e fluxos. Nós já temos 2. Vamos fazer agora a terceira e a quarta. Bom, a terceira estimativa vai ser o terceiro passo do método, onde a gente vai usar as mesmas equações do modelo, só que nós calcularemos as terceiras estimativas de derivadas a partir da melhor estimativa de fluxo e corrente que a gente tem, que é qual? As segundas estimativas aqui, foi a última que a gente processou. Então aqui, as mesmas equações se preservam porque é o mesmo modelo físico, só que nós calcularemos agora a terceira estimativa de derivadas de fluxo. Desculpa, aqui eu inverti. Terceira estimativa de derivada de fluxo a partir da segunda estimativa de correntes e fluxos. Segunda estimativa da corrente estator eixo D, do fluxo estator eixo Q. Segunda estimativa da corrente estator eixo Q e do fluxo estator eixo D. Segunda estimativa da corrente de rotor eixo D e do fluxo de rotor eixo Q. E segunda estimativa da corrente de rotor eixo Q e do fluxo de rotor eixo D. Bom, com essas terceiras estimativas de derivadas, nós iremos integrar as derivadas para ter o próprio fluxo, uma terceira estimativa de fluxo. Então aqui, essa é a terceira estimativa de cada um dos fluxos, fluxo estator em eixo D e Q e fluxo de rotor em eixo D e Q. Ela vai ser dada pela integral da terceira estimativa de derivadas, que foram essas que nós acabamos de calcular aqui. Sendo que no terceiro passo de Range-Kutta, o método preconiza que a gente não dê um passo no eixo do tempo de dt sobre 2, e um passo dt somente. Então nós vamos promover a integração numérica da derivada do fluxo, dando um passo dt. Bom, com isso, pessoal, com essas terceiras estimativas de fluxos, nós calcularemos as terceiras estimativas de corrente. Isso encerra, então, esse último cálculo aqui encerra o terceiro passo do método de Range-Kutta. A gente vai, então, fazer o último passo agora, o quarto passo do método. No quarto passo do método de Range-Kutta, a gente vai calcular a quarta estimativa da derivada dos fluxos a partir da melhor estimativa que nós temos para correntes e para os próprios fluxos, que é qual? É a última que a gente fez, a terceira aqui. Então, teremos aqui a quarta estimativa de derivadas, calculada aqui com a terceira estimativa de correntes e fluxos.
foi aqui, se produziu aqui no terceiro passo do método de Range-Coulter. Bom, e aí, com a quarta estimativa das derivadas produzidas, o que a gente faz agora pelo método de Range-Coulter? Calcula uma derivada de fluxo final, uma derivada de fluxo média a partir das quatro estimativas de derivadas. Seria isso aqui, ó. Estimativa final da derivada do fluxo de estator em eixo D seria uma média ponderada das quatro estimativas que a gente produziu. A primeira, a segunda estimativa de derivada foi obtida com um passo de cálculo menor, dt sobre 2. Então ela tende a ter menos erro e ela recebe então peso 2. Duas vezes a derivada, ou a segunda estimativa de derivada, só mudar a notação aqui para ficar igualzinho, a gente tem feito aqui em todos os passos. D1, fluxo de estator em eixo D no tempo, mais duas vezes a segunda estimativa de derivada, mais duas vezes a terceira estimativa da derivada, mais a última estimativa. Então, nessa operação que está aqui em parênteses, a gente somou 6 estimativas de derivadas de fluxo. Uma, mais duas estimativas dá 3, mais duas dá 5, mais uma dá 6. Okay? Então, a gente tem essas 6 estimativas de derivada aqui, e a gente quer uma só. Né? Então, a gente vai dividir isso aqui por 6. E até para adiantar cálculos, porque no final das contas o que a gente quer mesmo é o fluxo de estator em eixo D. Então eu vou pegar aqui, ó, eu já sei o delta fluxo que está aqui. Ó. Delta fluxo vai ser isso. Isso aqui vai dar a derivada, então 6 vezes a derivada. Se eu multiplico por dt sobre 6, então, 6 vezes a derivada dividido por 6 vai dar a derivada de fluxo, vezes dt vai dar o delta fluxo. Se eu somo o delta fluxo com o fluxo que eu tinha antes, o que eu obtenho aqui? O próprio fluxo de agora. Ou seja, isso aqui, ó, essa operação inteira é a própria integração da derivada de fluxo de estator em eixo D. Né? E essa integração leva ao quê? Ela vai te dizer que o fluxo de estator em eixo D que eu tenho agora é todo o valor que eu tinha acumulado para ele antes, mais o delta, uma variação desse fluxo no tempo, que está calculado aqui em parênteses e multiplicado por dt sobre 6. Da mesma forma, eu posso integrar o delta, a derivada de fluxo de estator em eixo Q para obter o próprio fluxo de estator. Integrar um sinal numericamente significa o quê? Pegar todo o valor que eu tinha para esse sinal até o último instante que eu o calculei e somar com o delta fluxo, com o tanto que esse fluxo variou nesse instante de operação da máquina, nesse intervalo de tempo que a máquina operou. Qual que é a variação, qual que é o adicional de fluxo que a máquina recebeu nesse intervalo de operação que ela teve? É o delta fluxo que ela recebeu, que é a derivada do fluxo no tempo vezes dt.
Qual que é o valor dessa derivada do fluxo? Vai ser o valor médio das 4 estimativas de derivada de fluxo que a gente produziu nos 4 passos do método de Runge-Kutta. Então vai ser aqui a primeira estimativa da derivada mais 2 vezes a segunda estimativa mais 2 vezes a terceira estimativa mais a quarta. Então, são 4 estimativas de derivada. Eu preciso de uma única estimativa, então eu vou dividir isso por 6. Eu tenho uma única estimativa de derivada no fluxo no tempo ao dividir por 6. Se eu multiplicar por dt, eu tenho uma única estimativa de delta fluxo. Né? Lembrando que a derivada de um fluxo desse qualquer no tempo vezes o dt, um delta t, vai ser igual ao próprio delta fluxo. Então, o que eu estou somando, o que eu estou produzindo aqui nesse pedaço do cálculo é o delta fluxo que eu estou somando com o fluxo que eu tinha antes. O que eu tenho? O fluxo que a máquina possui agora. Isso, em outras palavras, é promover o quê? Integração numérica. Estou fazendo uma integral em computador, que é nada mais nada menos que uma soma acumulativa. Estou acumulando nessa variável aqui o valor dela mais um delta. Agora, o que eu guardar para ela eu vou usar no próximo passo do cálculo e somar com o delta que ele vai ter naquele passo do cálculo, guardar nela. O que eu guardar nela nesse próximo, 2 instantes de tempo depois eu vou usar aqui e somar com o delta fluxo que eu tenho 2 instantes de tempo depois, tem um novo valor do fluxo. E aí no terceiro instante de tempo depois que eu usar isso, eu vou pegar tudo que está acumulado nos instantes anteriores, somar com o delta fluxo e ter o terceiro valor dela e assim por diante. Tá? Estou acumulando o resultado aqui numa variável. Da mesma forma, as grandezas de rotor, os fluxos de rotor vão poder ser apurados da mesma maneira. Então, o fluxo rotor em eixo D vai ser a integral da derivada do fluxo rotor em eixo D, que vai ser todo o valor de fluxo rotor que eu já tinha acumulado no campo girante do rotor da máquina na direção do eixo D, mais um delta fluxo que eu tive no eixo D. Qual que é o valor desse delta fluxo? Vai ser a derivada dele vezes dt. Qual que é a derivada dele que a gente tem? É o valor médio das 4 estimativas de derivada que nasceram do método de Runge-Kutta. Então, vamos tirar esse valor médio. Vai ser a primeira estimativa mais a segunda estimativa com peso 2 mais a terceira estimativa também com peso 2 mais a quarta estimativa. Então, eu tenho 6 estimativas da derivada do fluxo rotor em eixo D. Eu vou dividir isso por 6, passarei a ter então uma única estimativa da derivada do fluxo do rotor em eixo D no tempo. Se eu multiplico essa derivada no tempo por dt, eu tenho o próprio delta fluxo. Então, esse termo todo aqui, ó, do início do parênteses até o ponto vírgula, nos dá o delta fluxo que o rotor teve no seu eixo D. Se eu somo esse delta fluxo, esse adicional de fluxo que eu dei para a máquina nesse intervalo de tempo, com o fluxo que ela já tinha, eu tenho um valor novo de fluxo que ela adquiriu. Então, o que está aqui mais uma vez, uma integral numérica. Estou integrando a derivada do fluxo rotor em eixo D para ter o próprio fluxo. E por último, o último fluxo que sobrou, que a gente precisa apurar, é o fluxo de rotor em eixo Q. Vai seguir a mesma lógica. Vou escrevê-lo aqui.
Bom, com os valores finais dos fluxos que nós obtivemos, nós vamos calcular também os 4 valores das correntes da máquina, usando aqui a matriz de indutâncias inversas. Vamos colocar aqui, vou até descrever em formato vetorial. O MATLAB processa isso em formato vetorial. O Octave também. Então, ISD, ISQ, IRD e IRQ. Então, vai ser dado pela matriz de indutâncias inversa vezes os fluxos, os 4 fluxos que a gente acabou de obter pelas integrais das suas derivadas. Vai ser isso aqui, ó. Nesse ponto, então, a gente encerra o uso do método de Runge-Kutta no modelo, né? E nesse ponto também, com o final do método, a gente tem as correntes que a gente precisa para calcular o torque eletromagnético. Então, se a gente olhar aqui, ó, no modelo que a gente produziu, deixei aqui no canto do quadro para a gente poder consultar exatamente para momentos como esse, nós precisamos das correntes do estator para o cálculo do torque, para fazer aqui o acoplamento mecatrônico da elétrica com a mecânica. Tá? Então eu vou pegar aquelas correntes que a gente acabou de obter e na próxima linha do programa eu vou calcular o torque eletromagnético usando essa expressão aqui do modelo. Então aqui só destacando que é o fim do método de Runge-Kutta. Nesse ponto a gente acaba o método, continuamos dentro do laço de simulação, não saímos do laço ainda, né, porque não acabou o cálculo da dinâmica do mecatrônica e do eixo mecânico da máquina. Okay? Então o torque vai ser 3 meios do número de polos sobre 2 vezes a indutância mútua vezes ISQ e IRD menos ISD e IRQ. Isso aqui é a expressão do torque que a gente levantou na última videoaula. Com o torque que a máquina desenvolve, né, e sabendo o torque de carga, inclusive, é uma entrada. Tá? Então você escolhe o valor dele, ele não é produzido como uma saída do programa. Tá? Os fluxos são saídas do programa, as correntes são saídas, as velocidades mecânicas são saídas do programa. Ou seja, são estados físicos cujos valores dependem das entradas e da própria estrutura construtiva da máquina, geometrias e materiais desenvolvidos. As entradas, por sua vez, eu já até tinha comentado de 2 entradas aqui, que eram as tensões de estator em eixo D e Q, as tensões de rotor em eixo D e Q, e a próxima entrada da máquina é o torque de carga. Né? A planta ela recebe, a máquina recebe o torque de carga em um momento que você não sabe, né? Vai ser um distúrbio aplicado no eixo e com um valor que é totalmente independente da máquina. O cliente que escolhe o nível de torque de carga que ele quer aplicar. Então, no programa de simulação, você simplesmente carrega o valor dele aqui no meio do programa, segundo a planta que você queira estudar. Né? Aí, de acordo, essa caracterização da planta vai ser apresentada quando você estiver conhecendo a planta em questão, e muitas das plantas têm níveis de torques típicos que nós apresentamos no primeiro módulo dessa disciplina. Né? Então,
se for, por exemplo, um sistema de bombeamento, exaustor, ventilador, o torque de carga vai ser um torque quadrático. Se for um sistema de içamento, um sistema que desloca cargas contra o campo gravitacional, o torque de carga é um constante. Tá? Se for um sistema viscoso, o torque de carga vai ser algo do tipo K-ômega. Tá? Então, a gente tem uma coleção de possíveis funções que modelam esses torques. Algumas plantas mecatrônicas, por exemplo, um veículo, né, ele vai ter um torque de carga que vai ser dado pela soma de diversos agentes desse aqui. Tá? Então você vai chegar nesse ponto do programa e definir o torque de carga de acordo com a carga que você esteja tracionando no problema em questão. Então, nesse ponto aqui, vou destacar, definir o torque de carga. Com o torque eletromagnético conhecido e o torque de carga conhecido, a gente vai calcular a dinâmica do eixo mecânico. A lógica para cálculo dessa dinâmica aqui no programa é a mesma que nós usamos para calcular a dinâmica dos fluxos. A gente vai calcular a dinâmica do eixo mecânico isolando a derivada do estado físico em questão, que é a derivada da velocidade, que é a aceleração angular, e calculando essa derivada como uma soma de produtos, né? Não calculando a derivada pela divisão de um delta velocidade por um delta t. Então, promovendo esse cálculo aqui no programa, vai ter o seguinte, esse cálculo no programa, inclusive, vai ser baseado na segunda lei de Newton. O que a segunda lei de Newton nos diz? Que a somatória dos torques no eixo vai ser igual ao torque de aceleração, que é J de ômega dt. Então, eu vou isolar a aceleração, que é o d ômega dt, de um lado da igualdade, e calcular ela com os outros termos presentes na segunda lei de Newton, apurados do outro lado da igualdade. E aí, repetindo a mesma estratégia que a gente fez para os fluxos, eu vou obter a velocidade integrando a derivada dela, ou integrando a aceleração. Então, a velocidade que eu tenho no eixo mecânico agora vai ser a velocidade que eu tinha antes, mais o adicional de velocidade que o eixo ganhou, que é o delta velocidade, né? Que vai ser a aceleração angular vezes dt. Bom, então aqui a gente encerra as equações do modelo. Né? Finalizando operações que a gente tipicamente faz dentro do laço, nós não saímos do laço principal do programa. A gente vai aqui então calcular o ômega R. O ômega R foi usado na expressão do escorregamento quando a gente estava calculando derivadas de fluxo, as 4 derivadas de fluxo de rotor no método de Range-Kutta. O ômega R vai ser dado por P sobre 2 vezes ômega mec. Isso aqui nós vamos ter que fazer antes do fim do laço. E uma sugestão também para se acelerar o tempo de execução da máquina é o seguinte: a gente vai decimar os estados físicos em vetores. O que é a decimação? A decimação é um recurso de processamento de sinais onde a gente guarda um ponto calculado, um ponto, depois de calcular um conjunto de pontos. Então, por exemplo, aqui a gente poderia calcular 100 pontos do sistema dinâmico e guardar um único ponto. Isso seria interessante, por exemplo, se a gente quisesse estudar o perfil da velocidade no tempo somente. Né? Para que a gente tivesse um sistema que produzisse
sinais coerentes ao final da simulação, o passo de cálculo aqui tem que ser pequeno, tá? Tipicamente 1/18 da menor constante de tempo do sistema. Só que um sistema desse tem sinais eletromagnéticos com constantes de tempo muito rápidas, tá? Da ordem de microsegundos, centenas de microsegundos, e tem sinais mecânicos com constantes de tempo da ordem de segundos. Então a gente é obrigado a fazer, né, uma simulação com um passo de cálculo amarrado à menor constante de tempo do sistema, que é aquela associada aos sinais eletromagnéticos. Tá? Então o nosso passo de cálculo aqui vai ser tipicamente 10 microsegundos, 50 microsegundos, por aí. Só que muitas vezes você quer só estudar o perfil da velocidade no tempo. E aí você não precisa ver um ponto a cada 10 microsegundos. Tá? Para um sistema mecânico, né, tipicamente tracionando uma carga de elevado momento de inércia, com muita massa, em 10 microsegundos, né, você tem a variação aqui em fenômenos eletromagnéticos, só que a velocidade nem mexe. A velocidade você vai observar alguma coisa diferente dela aqui em uma ordem de grandeza aqui de décimos de segundos. Tá? Então, o que a gente faz tipicamente nesses cenários para poder reduzir o tamanho do vetor velocidade que a gente vai... O vetor velocidade é o tamanho dos vetores, de quaisquer sinais físicos que a gente queira guardar para poder traçar depois e estudar o comportamento. A gente faz o seguinte, para a simulação não perder credibilidade, para a gente realmente traduzir o comportamento do equipamento que a gente quer estudar, o DT tem que ser pequeno, não tem como escapar. Só que eu posso calcular o comportamento da máquina, vários laços de simulação, e depois de vários laços eu guardo um ponto em um vetor. Então eu não deixo de calcular os estados físicos da máquina com um passo pequeno, tal qual é uma exigência. Só que na hora de guardar os pontos para traçá-los, eu guardo um único ponto depois de calcular vários deles. Essa estratégia é chamada de decimação. E ela ajuda muito porque ela reduz a quantidade de uso de memória RAM pelos vetores que guardam os resultados da simulação. O problema é que é muito fácil uma simulação dessa aqui você ocupar a memória RAM inteira com seus vetores e aí a máquina começa a operar implementando uma memória virtual, ou seja, ela usa um pedaço do HD para fazer o papel da memória RAM, né? E o acesso ao HD é lento, e aí a própria simulação fica lenta. Tá? Então a gente lança a mão dessa estratégia, porque dependendo do que a gente quer estudar, a gente não perde a qualidade no traçado dos sinais e nas análises que nós faremos com eles, e ao mesmo tempo a gente promove um tempo de simulação mais curto. A simulação não demora tanto. Okay? Aí também, só lembrando, simulações de engenharia, elas não são rápidas. Tá? Não é a proposta de você rodar um editor de texto que você dá um clique, ele já abre, ou uma planilha. As simulações de engenharia, elas são lentas. É comum, inclusive, em laboratórios de pesquisa ou escritórios de engenharia, você vê computadores rodando dias uma determinada simulação. Tá? As pessoas até colocam um papel escrevendo: por favor, não desligue computador em simulação. Tá? Então, isso é bom destacar, porque muitas vezes vocês podem estar tendo contato pela primeira vez na vida com simulações de engenharia que são mais pesadas. Tá? E aí vocês vão reparar essa diferença bem nítida com relação ao uso de aplicativos de computador que são bem mais leves e com desempenho bem mais rápido. E aí a gente, e com um detalhe também, mais um detalhe para complementar isso, que é muito importante, mas muito mesmo, que é o seguinte: você vai começar a resolver o problema na hora que a simulação acaba. A simulação não é o fim da análise, ela é uma ferramenta para te ajudar a emitir um laudo, a ter um diagnóstico. É a mesma coisa, mesmíssima coisa
que uma ressonância magnética de uma pessoa entregue a um ortopedista ou a um neurocirurgião. Então, o trabalho de salvar a pessoa, de ajudá-la a recuperar sua função corporal, ela não acaba quando a ressonância fica pronta. A ressonância está ali só para ajudar o profissional daquela matéria a tratar da pessoa da maneira mais eficaz possível. É a mesmíssima coisa aqui com essas simulações, no caso da máquina elétrica para mecatrônica. Então, quando a simulação fica pronta e você tem os traçados dos resultados, você tem um diagnóstico do que aconteceu com o equipamento e com o sistema. Aí vai entrar o seu talento, a sua especialização, o seu expertise para pegar aqueles resultados, interpretá-los e emitir os laudos técnicos necessários para você poder corrigir o problema. Ok? Então, se a simulação demora demais, a própria produção do resultado final demora muito. Então é importante que a simulação, que você use estratégias para reduzir o tempo de simulação, porque aqui a gente ainda está no meio do caminho para a solução. Tá? E por vezes você vai testar várias hipóteses que você tenha de candidatos a causadores de problema, ou vários cenários de uso do equipamento, eles vão ser testados rodando a simulação várias vezes. Tá? É comum você rodar uma simulação dessa aqui mais de 10 vezes, mais de 20 vezes em alguns cenários, quando você quer extrair alguma conclusão do equipamento. Tá? Se cada simulação demorar 5 horas, você imagina, se for rodar 10 horas, você vai ter 50 horas de simulação rodando. Muitas vezes o cliente que espera a sua solução não tem esse tempo disponível para esperar a execução do código. Então, por isso que a gente tem cuidados aqui para poder acelerar a simulação. Okay? Um deles é a decimação. Então, eu estou contando isso tudo porque a gente começou essa conversa falando sobre decimação. E aí ela é justificada por isso que eu estou comentando, por esses motivos que eu estou comentando. E aí a gente promove a decimação nesse ponto aqui do algoritmo, ao final do cálculo dos estados físicos e das variáveis físicas do programa. Né? Aí você vai fazer o seguinte, a decimação, a implementação dela é muito simples. Você tem uma variável qualquer no programa, que é um decimador, você simplesmente fala o seguinte, que o decimador, ao final do código, ao final do cálculo dos estados, ele é acrescido de uma unidade. Se ele atingir um patamar qualquer, digamos que você já executou 100 vezes o laço de simulação, então você já calculou 100 estados físicos do programa, você quer guardar um ponto a cada 100 estados físicos. Você testa então se o seu decimador está em 100, por exemplo. Se ele tiver, o que você faz? Você guarda em vetores os estados físicos que lhe sejam de interesse. Então, por exemplo, você pode guardar a velocidade mecânica em um vetor. Você vai chegar aqui e falar o seguinte, omega meg vetor, índice K, um indexador qualquer. Tá? Tem a crescer. Como eu vou guardar valores em vetores, eu preciso indexar a próxima posição dos vetores. Então, vou pegar uma variável qualquer para indexar vetores com o valor que ela tinha antes dela entrar no decimador pela última vez, vou acrescentá-la de uma unidade e vou ter um novo valor de índice para os vetores. Aí eu vou dizer, por exemplo, aqui o seguinte, o omega meg vetor desse novo índice vai ser igual ao omega meg que eu acabei de calcular, nesse centésimo ponto. Eu posso guardar um vetor para o torque. O torque é um sinal nobre, convém muitas vezes ser armazenado. T vetor vai ser o torque eletromagnético, o último deles que eu acabei de calcular. E assim por diante. Tá? Pode pegar as correntes, por exemplo,
IST vetor. Tá, e assim por diante. Ao final desse teste e desse if que faz com que a gente entre aqui na estrutura do decimador, o que você faz? Você zera o decimador. Porque senão nunca mais ele vai entrar aqui no decimador. Porque toda hora ele é crescido. Se você não zera aqui, na próxima vez que o laço executar, ele vai para 101, e depois na próxima vez para 102, e depois para 103, nunca mais ele volta a 100. Então você tem que zerá-lo. Aqui, para que ele, na próxima execução do laço, ele vai para 1, né? 0 mais 1 vai para 1, depois 2, depois 3, até chegar a 100. Chegou a 100, ele entra aqui e guarda os pontos da centésima execução em vetores. Tá? Bom, com isso feito, né, com o decimador implementado, você guardou os resultados em vetores. Né? Se observar, inclusive, antes aqui no laço, não estou guardando ninguém em vetores. Eu só vou, as variáveis que eu estou integrando, eu só as utilizo com os valores que elas têm na última vez que elas foram calculadas no laço. As variáveis que não são estados físicos, que não são obtidos por integração, eu só calculo o valor delas e sobrescrevo no próximo laço, sobrescrevo no outro, sobrescrevo no outro. Não guardo para não entupir a memória RAM. Só que dentro do decimador, aí sim que eu vou colocando essas variáveis dentro de vetores, conforme uma estratégia de decimação que me permite enxergar as variáveis que são do meu interesse com passos no tempo adequados. Feito isso, acabou o laço do programa. Então aqui a gente encerra o laço principal. Aqui encerra o if e aqui é o fim do laço. Fim do laço que a gente colocou como para o tempo inicial, com o passo de VT até o tempo final. Terminado o laço, né, a gente apurou aqui o estado da máquina elétrica naquele instante de tempo específico. Aí, se aquele instante não for o tempo final, o programa vai voltar, fazer os 4 passos do método de curta, calcular os 4 fluxos, as quatro correntes, a dinâmica do eixo mecânico, rodar o decimador, ir para o próximo laço, fazer isso tudo de novo, rodar e fazer isso tudo de novo. Ao final, quando a gente tiver calculado o comportamento da máquina no último instante de tempo que a gente determinou no início do laço, ele sai do laço e a gente faz a última etapa, que são os traçados. Traçar aqui, ó, as curvas, igual essa aqui, ó. Pegar e fazer o traçado. Vou colocar aqui, ó. Realizar traçados, né, que 5, acho que é a 6ª etapa aqui do algoritmo. Realizar traçados com os vetores. São esses aqui, ó. TE, toca eletromagnético. Está para o eixo dele e assim por diante. Tá? E aqui é o fim do programa. Então aqui, pessoal, nessa aula, o objetivo era ensiná-los como
migrar o modelo da máquina que a gente produziu nas aulas anteriores para dentro do computador. A gente fez isso, né, usamos nesse processo da ajuda de um método da teoria de cálculo numérico, que é o método de Range-Kutta, né, para nos auxiliar a conseguir um passo de cálculo adequado, nem muito pequeno, nem muito grande, sem perder a qualidade na estimativa das variáveis que vão ser feitas dentro do programa. Tá? Lembrando, né, eu comentei agora há pouco, só reforçando, o problema não acaba com o final do programa. Tá? O final do programa é uma etapa que está no meio da solução. A próxima etapa é a sua análise do sistema e a emissão da sua opinião técnica, do seu laudo técnico de como se resolver um determinado problema envolvendo a máquina, ou de que máquina escolher, se você não escolher a máquina ainda, para tracionar um sistema, ou da forma como ela vai ser tracionada, vai ser alimentada para promover um determinado comportamento no processo de tração. Tá? Tem uma infinidade de possíveis explorações que você pode fazer a partir do final do seu programa. E finalizando, eu comentei na explicação sobre decimadores, né, de uma proposta de aceleração do tempo de simulação. Essa proposta aqui, ela é implementada com decimador e ela é implementada com algumas outras sugestões que eu queria apresentar para a gente finalizar essa aula. É o seguinte, olha, tem várias variáveis aqui que são constantes, que não mudarão nenhuma vez nas diversas interações que você vai fazer rodando as equações do modelo. Tá? Por exemplo, aqui, ó, número de polos sobre 2. Né? O número de polos da máquina não muda. Tá? Então, se você tiver, por exemplo, um passo de cálculo de 10 microsegundos, tá? Então o seu avanço no tempo vai ser de 10 microsegundos. Se você quiser, por exemplo, apurar o comportamento dessa máquina por 10 segundos, tempo final é 10 segundos, e o seu avanço vai ser de 10 em 10 microsegundos. Você vai ter que, então, calcular todas as equações do modelo que a gente mostrou aqui 1 milhão de vezes. Nessas 1 milhão de vezes, você vai dividir o P, número de polos, sobre 2, 1 milhão de vezes, e todas elas darão o mesmo resultado. Não faz sentido, né? Ainda, para piorar, a divisão é uma das operações mais caras em termos computacionais que a máquina tem. Então, como é que a gente se blinda disso? A gente cria uma variável fora do laço e chama ela de P sugestão. Aí vai do jeito que você fica mais à vontade para desenvolver seu código. Eu chamaria aqui, ó, de P sobre 2. Daria mesmo esse nome fora do laço e atribuiria a essa variável esse valor. Tá? Que aí, quando ela for usada, ela não precisa ser calculada de novo, ela já está guardada, ela só é acessada pelo compilador, né? Ou interpretador, o que você estiver usando, tá? Pelo microprocessador da máquina e calculado aqui junto com os outros termos de interesse. Né? Isso aqui vale para cá, ó, número de polos sobre 2, vale para cá. Para que eu vou dividir 1 sobre J toda hora, se isso não muda? Cria uma variável fora do laço e atribui a ela o valor de 1 sobre J. Aqui, dt sobre 2, a mesma coisa. Cria uma variável fora do laço. dt sobre 2. Tem uma que foi apagada, que é dt sobre 6. Mesma coisa, só dt sobre 2. dt sobre 6. Eu acho que seriam essas aqui. São constantes que
aparecem com divisões toda hora. Ok? Bom, eu vou passar para vocês uma lista de exercícios e um algoritmo, esse algoritmo que a gente produziu aqui também. Seria importante vocês tentarem desenvolver o algoritmo, o programa de vocês a partir desse algoritmo. E isso só ser feito depois de você ter entendido a modelagem. Então, primeiro é estudar a modelagem, entendê-la, estudar o algoritmo, entendê-lo e daí passar para produzir o programa. E com o programa pronto, a gente vai resolver alguns exercícios de cenários práticos envolvendo a máquina de indução, onde você precisa emitir um laudo técnico. Então, o seu laudo técnico vai ser suportado pelos resultados do programa.